Mas fazer cinema, mas você aprende que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e eu estou aqui para convidá-los a participar dos nossos webinários. Faz parte do programa de ação do PROAC Editais, Aldir Blanc, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. O Instituto Via Cultural tem muito prazer em recebê-los aqui e poder organizar esse trabalho. Aproveitem nossa programação, sigam o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e curtam com a gente. Até já! Boa noite a todos. Esse é o terceiro webinário que faz parte do projeto Cinema de Invenção entre os Ditos e a Ditadura. E estamos recebendo hoje o cineasta Murilo Pasta. O Murilo Pasta passou diversos anos radicado entre os Estados Unidos e a Inglaterra, onde dirigiu séries de TV para a BBC, Channel 4, Channel 5 e Sky. Ele tem uma indicação para o BAFTA, o Oscar britânico, e é membro da Academia Britânica de Cinema e Televisão. Seu longa Carmo foi selecionado para o Festival Sundance e venceu a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Foi o primeiro diretor não nativo de língua inglesa da história a dirigir séries de ficção para a TV britânica BBC. Então, queria agradecer muito a presença do Murilo com a gente hoje. E, por favor, a palavra é sua. Tem pessoas aqui que estão assistindo esse webinário hoje à noite que também fizeram parte de um grupo. Eu tive um grupo durante 3 ou 4 meses na plataforma do Marcelo Paiva, no Bora Saber, que a gente fazia um filme por noite, toda semana escolhiam. Eram filmes, são filmes clássicos, clássicos modernos e outros nem tanto, e assistíamos um filme por semana e sempre tinha um convidado, eu e o Marcelo, a gente apresentava o filme e a ideia toda, o meu grupo me conhece bem, era ancorada numa análise de estrutura de roteiro, né? Então, eu meio que eu estou aqui no Brasil há quase um ano por causa da pandemia. Eu não moro aqui. Aliás, essa casa aqui é da minha vovó, casa no interior. Eu estou aqui escondido. Mesmo assim, peguei Covid, não funcionou. Mas eu tô no Brasil meio que por acidente e durante esse tempo eu aproveitei para quase uma. Hoje eu estava falando com amigos, falando que eu estou quase, isso está virando uma cruzada minha, essa questão de estrutura de roteiro. E o que isso tem a ver com o cinema de invenção? Bom, todo cinema é de invenção, né? Assim, para começo de conversa. E esse webinário faz referência ao cinema de invenção durante a ditadura, que teve uma função muito fundamental, como teve a música, como teve o teatro, que foram armas absolutamente fundamentais para mudar o sistema político, para terminar com a ditadura. E muita gente aqui viveu essa época. Como seria o equivalente hoje a esse cinema que foi tão importante durante a ditadura? O que seria um cinema de invenção que poderia, de alguma forma, melhorar as coisas, melhorar o país? Então, a minha tese, gente, é uma coisa muito simples, na verdade. A diferença entre aquela época, os anos 70, e agora é a tecnologia. Então, a gente tem acesso à tecnologia, qualquer pessoa sabe editar. Minha filha de 13 anos, ela publica 2, 3 vídeos por dia
qualquer pessoa sabe editar e mixar, então é uma coisa assim extraordinária. A questão toda, estamos ou não usando essa tecnologia da melhor maneira possível? E essa é uma questão fundamental. Então, o que isso tem a ver com estrutura de roteiro? Eu defendo, e eu sou muito polêmico em relação a isso, e já arrumei várias tretas por aí, aqui no Brasil, porque eu sou muito vocal, assim, eu falo muito claramente que a gente tem um problema, isso não é mistério nenhum, um problema seríssimo, que é roteiro. No Brasil, as pessoas não sabem fazer roteiro, gente. Sabe? Tipo, eu falo, não, mas tem o filme tal. Eu falo, tá, mas qual foi a penetração desse filme? Então, eu insisto muito nessa questão de o cineasta se comunicar, o cineasta ou o criador de conteúdo. Né? Hoje em dia não dá nem mais para falar em roteirista, a gente está lidando com conteúdo, com as plataformas de streaming. Então, assim, eu digo que é quase uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade, o criador de conteúdo, de entreter. Por que isso? Porque a gente vive numa era, gente, que a comunicação ela acontece em 10 segundos. Na minha aula eu falo 30 segundos. A pessoa começa a ver um vídeo hoje em dia, se ela não for agarrada pelos colarinhos nos primeiros 10 segundos, não é nem 30 segundos, ela não vê mais, ela muda, vai ver outra coisa, ver outra plataforma. Então, como que a gente... qual é o segredo para a gente, ao mesmo tempo, capturar essa audiência e dizer alguma coisa relevante, tá? Então, eu acho que mais do que tudo, cinema, até as artes em geral, é quase secundário em relação ao que está acontecendo no Brasil. A gente discute isso à exaustão. Estamos cansados de falar disso, mas o ponto central de tudo que eu estou falando, eu diria que é responsabilidade. A gente tem que responsabilizar as pessoas e tem que se autorresponsabilizar. Então, o que a gente fala, é muito fácil falar qualquer coisa hoje em dia, só que as pessoas não têm controle, não existe não existem parâmetros para a pessoa falar o que ela está falando. Qualquer um fala o que quiser. Então, o que acontece? Comunica-se por quantidade, não por qualidade. E eu defendo muito essa coisa do entretenimento. Né? A gente tem que entreter. E o cinema brasileiro, por tradição, a gente ainda está atolado nos anos 60, gente. A gente ainda estamos atolados no cinema de autor. Então, aí vem um monte de gente e fala, pô, mas você é um vendido mesmo, mora nos Estados Unidos, não sei o quê, e só fala em cinema comercial. Não é isso. Existe um ponto de conexão entre você dizer algo relevante e você entreter. Não é impossível. Então, para conteúdos mais sofisticados, ou seja, cinema e séries de TV, você tem que usar técnicas para obter esse ponto de conexão. E essas técnicas, se você quiser falar de maneira... usar uma palavra, o que seria isso? Seria estruturação, a estruturação da história, a estruturação da narrativa. Então, assim, é até assustador pensar, pô, tá, então, uma molecada de periferia que queira fazer, só, pô, vamos fazer um longa-metragem. Que maravilha. Eles pegam um iPhone, você consegue fazer um longa com um iPhone hoje em dia, tem pessoas fazendo, em larga escala, inclusive. Agora, o que o cara vai falar? E como que ele vai falar? Ele não sabe. Ele não sabe. E ele vai procurar treinamento onde? Né? Assim, eu estou nesse debate interno, se é que eu começo a dar cursos de roteiro de forma extensiva para trazer a minha experiência
para cá, porque eu tenho uma experiência que é única. Eu me mandei para a Inglaterra com 27 anos de idade e eu não conhecia ninguém, não tinha padrinho, não tinha dinheiro, não tinha nada. Fui para a Inglaterra na cara e na coragem. E eu precisei sobreviver lá, basicamente, né? Então, eu fiz todo tipo de trabalho durante anos, até que fiz um mestrado em roteiro lá que me introduziu ao mercado, fui meio que legitimizado por esse mestrado em roteiro, mas, ainda assim, eu tinha que me inserir no mercado. Então, eu tive que me adaptar ao mercado que é puramente comercial. O mercado britânico e americano tem uma pessoa colocando dinheiro na sua mão. Não existe subsídio do Estado. Então, o cara te coloca um pequeno caminhão de dinheiro na mão e fala, olha, vai lá entreter, meu querido. E se você não entreter, vai ser o seu último trabalho. Então, eu acabei me convertendo. Imagina que quando eu fiz ECA, eu fiz faculdade de cinema e, na época, cinema americano era quase uma palavra chula, né? Assim, a gente estudava os cineastas europeus a exaustão, os autores americanos também, o John Ford e Howard Hawks, mas eram pouquíssimos, Billy Wilder. Mas não era... Se você tivesse uma preferência por Steven Spielberg, por exemplo, na faculdade, na ECA, na USP, você era meio que execrado, né, Glaucia? A gente sabe disso. E eu saí da ECA com esse peso, falando que o cinema americano é um lixo. Até um dia que eu estava na minha casa à noite com meu pai e eu vi um filme que se chama It Happened One Night. É uma comédia romântica de 1934, com Clark Gable e Claudette Colbert. E é uma obra-prima, é uma coisa maravilhosa. Então, naquele momento, me caiu uma ficha gigante, que é, gente, se você não entreter, qual é a tua função de fato? Né? Você tem que entreter. Isso não quer dizer que você não vá dizer algo fundamental sobre a experiência humana, que é isso que eu... Né, o meu ponto é sempre, a gente tem que falar alguma coisa fundamental sobre a experiência humana. Então, qual é o caminho, né, para você aprender a entreter? Aqui no Brasil, a gente sabe, é roteiro. A gente tem que aprender. Quantas vezes a gente escuta isso? Né? Diálogo de cinema e séries de TV no Brasil ainda são diálogos de telenovela. Assim, eu vejo o diálogo e falo, minha gente, não é possível que as pessoas ainda não tenham dominado a forma do diálogo como ele é apresentado nas séries de TV de sucesso mundial. Então, e a outra coisa que eu vejo muito lá fora, gente, e é uma coisa, não sei se a Roberta entrou, a gente tem uma pessoa... Enfim, o cinema brasileiro não existe mais fora do Brasil. Não existe mais. O cinema brasileiro não tem mais penetração fora do Brasil. É irrelevante, tá? Isso é chocante, é deprimente, é triste. As pessoas me falam lá fora, então, cinema brasileiro, Cidade de Deus. Gente, Cidade de Deus faz 20 anos. Né? O Tropa de Elite não foi comercializado em larga escala fora do Brasil. Por que isso acontece? Por que a gente não tem penetração? As séries brasileiras não têm penetração lá fora. Né? Tem alguma penetração na América Latina. Então, por que nossa cultura se tornou irrelevante no âmbito mundial? Né? Então, está tudo linkado. Se tornou irrelevante porque as histórias não estão sendo bem contadas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Como é que a gente vai contar bem as histórias? Escrevendo bons roteiros. Como é que a gente escreve bons roteiros? Que problema? A gente tem que aprender a estruturar roteiros. Tem que aprender a estruturar roteiros. Tem que aprender a escrever diálogos de cinema ou de séries de TV, que não tem nada a ver com diálogo de novela. Então, assim, é uma tarefa hercúlea, gente. É uma coisa assim, por onde a gente começa, né? E, além do mais, a gente, como eu sempre digo, a gente tem que falar algo relevante. É uma responsabilidade. Se você é criador de conteúdo, né? Você tem que falar. É quase que eu digo, quase que uma obrigação, especialmente
com tudo que está acontecendo no Brasil no momento, né? Não é ser panfletário, não é fazer cinema político, não é isso, gente. Você pode escrever uma comédia romântica que tenha que fale algo fundamental sobre a experiência humana. Não é impossível. E o que acontece? Se você consegue fazer isso, pessoas vão assistir. As pessoas gostam de comédia romântica. Então, o cara está lá vendo uma comédia romântica e fala, nossa, olha, esse filme me abriu a cabeça. Eu já vi comédias românticas na minha vida, eu sou um grande fã, aliás, que me abriram a cabeça, né? Então, assim, aí eu acho que a gente pode já até abrir para conversar, porque por onde a gente começa, né? Como que a gente faz para... É quase que, de novo, né? A gente passa muitas horas das nossas vidas conversando a respeito de como que a gente pode educar. O problema do Brasil é a educação, todo mundo fala isso. Sim, agora tem um outro tipo de educação que não é educação acadêmica, que é educação cívica, moral e ética. Como é que a gente... Por onde a gente começa? E o cinema e as séries de TV, elas estão completamente, assim, são armas de penetração de massa, que são armas poderosíssimas, que não estão sendo bem utilizadas aqui no Brasil. Então, eu fiz dois cursos de roteiro. Um deles era muito específico, algumas pessoas que estão aqui fizeram esse curso, era muito específico para a pessoa entender e aplicar a estrutura de roteiro. Eu tive uma experiência em Londres, um dos meus primeiros trabalhos em Londres. A União Europeia tinha uma agência de roteiros que se chamava European Script Fund, que era o seguinte: todos os filmes que recebiam subsídio dessa agência tinham que submeter os roteiros aos editores de roteiro, aos script editors, script doctors da agência. Eu trabalhei um tempo nessa agência, então a ideia era fazer o cinema europeu competir com o americano na bilheteria. E como isso seria feito? Usando a estrutura da narrativa clássica americana nos filmes europeus. E eu acho que isso seria uma solução aqui para o Brasil. O Marcos estava falando, no meu curso eu tenho inclusive, a gente introduz questões de minutagem. Depois de tantos minutos acontece isso. Deveria acontecer isso. Isso não é... Aí as pessoas falam, mas como você é americanizado? Não é isso. Isso é uma questão... O cérebro humano precisa de um tipo de estímulo que um roteiro que não tenha, por exemplo, pontos de virada, as pessoas saem, nós vemos um filme e falam, nossa, que filme chato. Por que é chato? Porque não existe estrutura no filme. Então, basicamente, você pode contar qualquer história que você queira no mundo, no universo, com uma estrutura rígida. Essa história vai comunicar com o público e você vai falar o que você queria falar, seja algo aparentemente irrelevante ou algo mais contundente. Esse é o grande debate, da mesma maneira que a gente conversa tanto a respeito de como educar o povo em questões éticas, morais e cívicas. A nossa questão aqui, em particular, é como educar os criadores de conteúdo para eles criarem conteúdos relevantes, que entretenham e que tenham uma responsabilidade a respeito daquilo que está sendo dito. Temos algumas perguntas. Sim. Vamos começar a debater com o pessoal? Por favor, já falei demais. A primeira pergunta veio da Margarida. Depois de Central do Brasil e Cidade de Deus, grande intervalo de tempo. E Bacurau, o que explica o sucesso do filme? Então, Bacurau é o melhor exemplo possível, porque Bacurau é um sucesso fora do Brasil? Não é. Não é um sucesso. Né? Até ele foi
concorreu ao BAFTA. Eu voto no BAFTA, então Bacurau estava lá, mas eu até fiz uma pequena campanha, falei, puxa, para quem eu conheço dentro da Academia Britânica, vejam esse filme brasileiro. Mas ele não... O Bacurau, como alguns outros filmes brasileiros de destaque, tem uma cinematografia brasileira que faz sucesso em festivais. Mas, gente, olha, assim, sem, pelo amor de Deus, querer desmerecer festival, eu mesmo sou filho de festival, graças à Mostra de Cinema. A Mostra de Cinema foi uma formação incrível para mim, e fui a Sundance com meu filme, etc. Mas são filmes de nicho. Bacurau é um filme de nicho, infelizmente. Aqui no Brasil, ele teve uma relevância, sim. Agora, por que a gente não assim, não é possível a gente ficar restrito ao Brasil com esse tipo de filme? Esses filmes fazem sucesso em festivais, é um microcosmo, não é sucesso de público, é outra coisa. Então, os festivais têm uma característica muito particular, os festivais grandes, especificamente na Europa, Cannes, Veneza, Berlim, são super nichos, gente. São extremamente políticos. Para você tem que fazer... É uma máfia. Isso as pessoas não sabem, né? Em geral, não sabem, mas é uma máfia. Uma máfia. Cannes é uma máfia terrível. Então, alguns cineastas eles conseguem passar por esse filtro, esse funil, e eles entram para a máfia dos festivais europeus. Então, assim... Mas isso quer dizer que o filme é relevante para o grande público? É relevante em termos de sei lá, de penetração dentro do grande público? E eu digo que não é, infelizmente. Assim, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo Bacurau, não é isso. Mas assim, a minha questão é, então, Bacurau é tão sensacional, por que não traduz, né, para outras línguas? O que acontece? Né? O que acontece? E, enfim, eu diria o seguinte: se eu tivesse, se Bacurau tivesse uma estrutura um pouco mais acessível, não que seja um filme inacessível, mas como o som ao redor, a mesma coisa. Então, Tem mais uma pergunta que tem a ver com isso também. Vitor Agostinho está perguntando aqui, que achou curioso você mencionar que o cinema nacional não tem penetração exterior, mas perguntando se as razões não vão além dos roteiros serem bons ou maus. E aí eu já complemento, que ele falou assim que muitas vezes o cinema nacional não é incentivado nem dentro do Brasil. Eles estão querendo falar com a questão de falta de verba e outras questões que também podem influenciar. O que você acha disso? Então, aí que está. Eu acho que o problema aí é a palavra incentivação. A gente, infelizmente, a gente vive num país onde tudo é subsidiado em relação às artes, né? Ninguém no Brasil tira dinheiro do bolso para colocar em artes e entretenimento. Nem o senhor Caetano Veloso, né? O senhor Caetano Veloso usa a Lei Rouanet, que é uma vergonha, Então, a gente sempre fica, coitadinho de nós, não vem um incentivo para a gente. E eu digo, bom, então faça melhores filmes. Né? Se você fizer melhores filmes, você vai conseguir distribuição no mercado exterior. Assim, eu sou um pouco duro, chato em relação a isso, porque eu acho que perdeu-se muito a responsabilidade sobre a comunicação com o público. Então, assim, você usa uma verba X e raramente os autores se preocupam se esse filme vai ter penetração de público ou não. Fazem o que querem. Esse é um problema genérico no Brasil, né? Com incentivo fiscal e com as leis de incentivo. Então, os filmes têm que ser melhores. Assim, se você tiver 100 mil reais, você consegue fazer um grande filme com 100 mil reais. Consegue fazer um grande filme. Não é questão de verba ou de incentivo, é que você tem que ter
você tem que entender as ferramentas para usar esses R$100.000, escrever um roteiro que funcione para R$100.000, né? Isso é outra coisa que eu vejo muito no Brasil. As pessoas têm que dimensionar a ambição do filme ou da série de TV e o conteúdo para o que eles têm disponível. Então, não é uma questão de falta... Não é isso, não é isso. Tá, uma outra questão que você falou sobre o roteiro, que é um ponto fraco, né, no cinema nacional, que as pessoas precisam aprender a escrever roteiro, aprender a escrever diálogos, fugir um pouco da telenovela, né, como você falou. E qual seria o caminho? As universidades têm uma deficiência nessa parte de ensinar roteiro, ou as pessoas deveriam procurar cursos bons de roteiro internacionais na internet? Como você vê que a gente pode sair desse lugar e caminhar para um roteiro mais bem elaborado, enfim, como você disse que precisaria para a gente ter mais sucesso? Olha, assim, tem inúmeros livros de roteiro disponíveis, infelizmente a maioria deles em inglês. Nem todos são bons. Olha, eu diria que eu recomendo um livro, apenas um livro. Então, número um, a pessoa tem que saber a fonte. Isso é crucial. Então, outro dia eu dei uma busca no Google, curso de roteiro. Assim, gente, tem dezenas de cursos hoje em dia. E eu comecei a entrar e ver o currículo das pessoas que estão dando o curso, ou até assistir. E assim, 98% desses cursos são cursos dados por pessoa que nunca nem fizeram um curta-metragem. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, olha, você vai fazer um curso, você faça com uma pessoa que tenha tarimba, que tenha... né? Eu vejo cursos que são extremamente intelectualizados, aí... Aristóteles, o cara começa a falar de Aristóteles, fala, gente, você tem que saber de Aristóteles durante 2 minutos, você tem que saber qual foi a função do Aristóteles, mas o que a pessoa precisa mesmo é, de maneira prática, escrever um bom roteiro. Então, assim, a pessoa tem que checar as fontes, quem é a pessoa que está dando o curso. Se a pessoa não tem tarimba, a gente não faça, porque o cara, ele está... eu não estou dizendo, tem professores universitários que são excelentes sem ter grandes currículos práticos. Agora, você vai ter um conteúdo intelectualizado, quando, na verdade, o que a pessoa precisa é um conteúdo prático. A gente precisa entender e saber fazer a coisa prática. Assim. Está abarrotado de intelectualismos. Eu juro por Deus, eu ouço Aristóteles e falo, já começou, vamos lá. Qual é a conexão, gente? Sabe? Você tem que saber a fonte e assim, isso eu, no momento, eu particularmente, eu estou começando a criar, estou começando a treinar pessoas. Assim, tem um pequeno grupo, tem 3 ou 4 pessoas que eu comecei a treinar, porque eu acho que a gente tem que começar do zero. Né? As pessoas têm que perder os maus costumes, essa coisa de escrever diálogo de novela. Por que isso ocorre? Porque a pessoa não sabe estruturar um roteiro, então ela tenta resolver o roteiro através de diálogo. Diálogo não conta a história. Né? Diálogo é um anexo à história, né? Em cinema e séries de TV. Então... Ô, Murilo, posso falar? Eu queria fazer uma questão aqui para o Murilo. Eu já vi você falar muito nessa coisa do roteiro que se enquadra para os produtores americanos, especialmente. Então, essa estrutura de roteiro que você sempre discute, ela tem essa pegada que o mercado americano só aceita esse tipo de estrutura. Então, tem uma questão de mercado, ou do produtor ou da bilheteria. No caso brasileiro, eu fico pensando, os caras estão preocupados em fazer roteiro para produtor americano? Não, porque eles têm a lei de incentivo aqui. E se o mercado brasileiro de bilheteria, para ele é suficiente, ele está pacificado aqui. Do outro lado, tem a Índia,
Bollywood não cumpre nada desses roteiros hollywoodianos, tem um puta mercado na Ásia, para além da Índia, e não obedece nenhuma dessas teorias que você está falando de roteiro. O que significa? Pô, o filme de 3 horas, que tem tudo, não vai. Você disse num curso anterior que, no máximo, se o cara não tiver 2 horas, 1h40 o que falar, o produtor não quer. Então, esse paralelismo do mercado asiático, que é totalmente diferente do mercado brasileiro, pelos incentivos, inclusive, e para ele, se ele tem incentivo e a bilheteria nacional cumpre, internacionalizar pode não ser um desejo dos cineastas brasileiros. Basta ele ir num festival ganhar menção honrosa ou fazer parte da lista, está ok para incensar a bilheteria brasileira. O que você me diz disso? Bom, Posso primeiro, só complementar, Murilo, só um pouquinho? O cinema francês, tipo Abu de Souffle, da Cossado, o cinema francês, é para complementar essa história de outras formas de fazer cinema. Fecha o parênteses, tá? bom, Rovena, essa galera tá fazendo filme com o teu dinheiro, tá? Com o imposto devido. Então, assim, as pessoas estão usando imposto é verba pública. As pessoas estão fazendo filmes com verbas públicas. Então, assim, o imposto que eu pago, eu gostaria de ver filmes bons na tela. Eu não quero ver filmes que o cara fala o que ele quer e faz o que ele quer. E é um filme que não interessa a ninguém. Não quero. Eu contribuí com imposto para ver aquela, né, uma coisa completamente irrelevante na tela. Então, isso para mim já é assim, eu fico muito revoltado até, porque é uma falta de responsabilidade. O cara, ele faz o que ele quer, ele recebeu a verba e não tem, eles não têm respaldo de bilheteria, Rovena. Os filmes não fazem dinheiro aqui, né? Pouquíssimos filmes fazem. E são filmes extremamente comerciais os que fazem. E fazem dinheiro para o distribuidor, não é nem para o cineasta. O cinema indiano, ele tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: ele é financiado por dinheiro de drogas e de gambling. Assim, é um cinema quase que clandestino. Assim, ele é financiado por drogas, assim, em quantias vultuosas. E a tradição do cinema indiano, eles adoram os musicais. Então, assim, dentro da cultura deles, eles fazem um tipo de filme que eles adoram e se comunicam com o público. Esses filmes têm um teor de entretenimento altíssimo dentro da Índia. Também não viajam, não saem da Índia como os filmes brasileiros não saem do Brasil. Muito raramente. Às vezes, esse ano teve 2 ou 3 filmes indianos que são muito bons. Mas é muito peculiar. Então, mas qual que é a diferença? Não é dinheiro público, não é verba pública. O cinema indiano é financiado com dinheiro privado, não pergunte de onde vem. E ele entretém extremamente. Esses filmes são incrivelmente populares, filmes de 3 horas, o pessoal dançando o tempo inteiro e cantando, eles amam. Então, é uma diferença fundamental. São 2 diferenças fundamentais aí em relação ao Brasil, né? Que uma, eles não usam verba pública, e 2, eles entretêm de fato, ao contrário da grandíssima maioria dos filmes brasileiros. A questão a Margarida, só para completar, mencionou a Abu de Souffle. Então, Margarida, mas aí, bom, estamos falando de um filme, eu amo esse filme de paixão, Acossado, Abu de Souffle, amo de paixão, um dos meus filmes favoritos. Agora, faz 60 anos que esse filme foi feito, né? Então, o cinema francês, até usando um pequeno paralelo com o cinema indiano, ele também tem suas peculiaridades, ele é extremamente verbal, né? Verborrágico. Eu amo isso também, adoro. Assim, passa 15 dias e falo, nossa, eu preciso ver um filme francês hoje, porque aquela verborragia. Mas é o mesmo caso do cinema indiano. Os franceses adoram aquilo, consomem aquilo, tem um alto teor de entretenimento, né? E na França é feito com subsídio. Os filmes a França é um caso interessante, porque é uma combinação de subsídios com investimento privado, mas
o teor de entretenimento está lá. Então, são filmes que são muito populares, né? Renato Lima, a comédia não seria um caminho mais natural para o cinema brasileiro, por toda a tradição de filmes desde a Atlântida? O que você acha disso? Seria maravilhoso. Assim, eu sou fã por incrível que pareça, a chanchada da Atlântida, dos filmes da Vera Cruz, dos anos 50. Foi o único momento no Brasil que a gente teve alguma coisa próxima de um estúdio, né? A Vera Cruz. Filmes magníficos foram feitos naquela época, magníficos. E sim, absolutamente. Eu acabo de escrever, eu estou escrevendo um filme no momento para o mercado português, meu penúltimo roteiro que eu escrevi no final do ano, uma comédia romântica que para o Brasil. E, de fato, eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira de contar essas comédias que não sejam aquela coisa de se eu fosse você, eu acho que existe sim espaço para um tipo de comédia mais sofisticado no Brasil, que não seja aquele comedião escrachado, né? Que a gente conhece tão bem e que tem um público cativo, mas que tem outro público que está super carente, né? Eu acho assim que seria maravilhoso. A Porta dos Fundos é um bom exemplo, né? Eles conseguiram criar um tipo de comédia que é mais sofisticado, mas que ainda não se traduziu no cinema, né? A gente não viu uma comédia que seja diferenciada dessa forma, um pouco mais sofisticada que as comedionas populares. Eu acho que super tem campo aí para comédia. Será Seria que, maravilhoso. não sei se é a sua opinião, mas será que existe um certo preconceito dos profissionais, dos cineastas brasileiros, que acham que comédia seria um filme de segunda categoria, e aí você tem que fazer um filme sério para dizer alguma coisa? Quer dizer, eles não conseguem juntar aqueles três pilares que você falou, da responsabilidade de trazer um conteúdo e, ao mesmo tempo, entreter, como se as coisas não pudessem acontecer ao mesmo tempo. Será que existe esse tipo de preconceito? Com certeza. Agora, o preconceito vem de onde? Vem do fato de eles não saberem fazer esse tipo de filme. Porque, assim, não existe nada mais difícil de fazer do que comédia. Eu sou primo irmão, tenho uma prima minha aqui no grupo, mas a gente somos primos da Rosi Campos. A Rosi Campos é uma grande atriz dramática, mas ela está taxada oficialmente de comédia. Então, assim, eu tentei financiar uma peça de teatro para ela, que eu não consegui, porque as pessoas falam, não, mas essa peça é séria, a Rosi só faz comédia. Então, é muito difícil fazer comédia. Então, as pessoas ou não sabem, ou têm um certo temor, porque assim, o risco de você quebrar a cara é imenso com comédia. Mais uma vez, repito, a exaustão. Se você aplica a estrutura a comédia romântica tem uma estrutura maravilhosa, é uma estrutura super rígida e maravilhosa. Isso é outra coisa que eu sempre falo, gente. O tipo de escrita mais rígido que existe na humanidade é roteiro cinematográfico. O roteiro é um tipo de escrita muito rígido. A comédia romântica ela segue um padrão extremamente rígido. Agora, não é ciência de foguete, né, como os americanos falam. Você conseguindo entender e começando a aplicar essa estrutura muito simples da comédia romântica, você tem assim um campo gigante. Você consegue você tem milhares de opções para escrever uma comédia bem sucedida, né? É isso que falta, gente. É uma coisa tão óbvia. Se o cineasta brasileiro, criador de conteúdo, se ele conseguir entender que ele tem que aplicar estrutura nos filmes, nas séries de TV, e que ele tem que aprender a escrever diálogo, 90% do caminho andado. Eu repito isso até cansar, porque não tem mistério nenhum, na verdade. Tem mais uma pergunta aqui da Laís. Ela queria saber quais filmes que você considera bons atualmente.
Não no Brasil, porque em geral, né? No mundo, assim, como exemplos de bons roteiros, se você puder citar alguns. Assim. Ah, olha, os melhores, porque eu sou membro do BAFTA, eu tenho, assim, os ingleses são muito. Eles fazem você assinar um documento todo ano antes de votar, falando: eu assisti todos os filmes que vocês me mandaram. Eles mandam 200, esse ano foram 280 filmes. Obviamente, eu não assisti 280 filmes, eu devo ter assistido a 50, 60. Assim. Os melhores filmes esse ano, que estão. Alguns deles receberam várias indicações para o Oscar. Mank, na Netflix, maravilhoso, um filme maravilhoso, que é sobre um roteirista, que escreveu o Cidadão Kane. Mank, maravilhoso. Sound of Metal, na Amazon, que aqui eu não sei como se chama, o Som do Silêncio, talvez. É um filme extraordinário. Extraordinário. É com Riz Ahmed, que ganhou o Oscar fazendo o Freddie Mercury há 2 anos. É um filme extraordinário, gente. Sound of Metal, acho que chama O Som do Silêncio aqui no Brasil. É um filme que tem tudo. Assim, eu vejo esse filme e falo, é isso que a gente devia estar fazendo aqui no Brasil. O Nomadland é extraordinário. Nomadland é extraordinário. É um filme feito por uma chinesa radicada nos Estados Unidos sobre as tribos nômades nos Estados Unidos. A gente não sabe disso. Nos Estados Unidos tem várias pessoas que vivem como nômades que são homeless, né? Eles não têm casa. E essa mulher fez um filme com a Frances McDormand, que é uma das maiores atrizes vivas, que usando inúmeros atores, não atores, personagens reais que são nômades. Assim. É um filme extraordinário, Nomadland. O outro filme que eu recomendo chama Promising Young Woman, que também está com 6 indicações para o Oscar. O montador desse filme é um cara que ele é meu amigo, ele montava os meus comerciais. Eu fazia comercial na Europa, a produtora do Lars von Trier. Esse cara montava os meus comerciais. Ele acaba de ser indicado para um Oscar. Ele provavelmente vai montar a minha comédia romântica. Mas é um filme extraordinário. Promising Young Woman é um filme feminista. Assim, é um filme feminista que leva... Assim, eu fiquei pasmo vendo aquele filme. Falei, meu Deus do céu, eu sou assim super, até vou falar, sou super feminista, mas é perigoso falar isso hoje em dia. Mas sou de fato, e é um filme extraordinário. É ultra feminista, mas é um filme quase revolucionário. Promising Young Woman. Esses 4 filmes, Mank, Sound of Metal, Promising Young Woman, Nomadland, são os melhores filmes que eu vi assim recentemente. Recomendo. Esse ano, gente, eu acho assim muito extraordinário, maravilhoso. Por causa da pandemia, o que aconteceu? Os estúdios americanos, eles não lançaram os filmes, eles botaram todos na gaveta, quase todos. Então, o que aconteceu? Filmes obscuros, entre aspas, que jamais seriam financiados sob condições normais, foram financiados por causa da pandemia e foram lançados e promovidos entre a galera da academia americana e britânica, de uma forma que são filmes. Esse ano a leva de filmes é muito superior à leva habitual. Então eu acho maravilhoso isso, o que aconteceu, né? Tipo Sound of Metal é um filme que jamais seria, esse filme jamais seria financiado em lugar nenhum do mundo nunca, mas foi financiado pela Amazon. E é um filme extraordinário. Assim, eu recomendo muito. Tem aqui uma pergunta também que ainda fala sobre financiamento. Que aqui no Brasil realmente é um problema, e para a gente reverter isso e passar a depender de incentivo público e começar a ter um incentivo, quer dizer, um financiamento particular, precisa dar esse salto, precisa... O quê? Com a bilheteria só, é muito difícil que a pessoa consiga se financiar. E, por exemplo, uma pessoa da periferia que não tem recurso e quer fazer um filme, ele não vai conseguir se autofinanciar. Se não tiver, por exemplo, um incentivo do governo, de uma lei, como que ele vai conseguir ingressar nesse mercado? Mesmo os cursos que você falou, talvez
de cineastas famosos, roteiristas famosos, talvez não sejam acessíveis para essa população. Então, eu acho que é um problema aí, né, para passar de um ponto que nós estamos para esse futuro que seria o utópico, conseguindo financiamento público. É complicado, né? Como é que uma pessoa que está começando, um jovem, está começando a estudar cinema aqui, né? Qual seria? Seria um streaming, talvez? A saída? Com certeza, os streamers, pela primeira vez no Brasil, existe financiamento privado para filmes e séries que são dos streamers. Sim. Netflix, Amazon, tem outros que vão vir aí, a HBO, a Disney ainda... Eles têm um canal adulto também nos Estados Unidos, a Hulu. Vai vir a Paramount, Paramount Plus. Teremos aí uns 7, 8 streaming platforms, né? Daqui a 1 ano, 2 anos. E isso é uma saída, eu acho maravilhoso. Acho extraordinário. Assim, as pessoas, às vezes, eu ouço críticas à Netflix, gente, pelo amor de Deus, a gente está... na Inglaterra tem um ditado que é beggars are not choosers. Se você está numa situação de penúria, você vai ficar criticando quando aparecem verbas que nunca existiram antes. Então, assim, eu acho extraordinário a possibilidade dos streamers. É muito democrático, assim, qualquer pessoa pode levar um projeto, a Netflix ou a Amazon. Tem uma certa, obviamente, tem políticas internas que você... Essas plataformas, elas têm todo ano, no começo do ano, elas definem que tipo de filmes e séries elas vão fazer. Então, você tem que ter a sorte do seu projeto se enquadrar nesse briefing que elas dão. E lá dentro também, assim, as pessoas, os executivos que tomam as decisões finais... às vezes são um pouco aleatórias as decisões, mas é muito mais democrático do que você entrar numa lei de incentivo, que é uma roleta russa, é uma loteria completa. Acho que você tem mais chance de, dependendo do esquema, você tem mais chance de ganhar na loto, na cena. Eu acho que teria que haver, Ana, uma transição. Tá? Eu acho que a questão basicamente, teria que se encontrar uma forma de fazer o criador de conteúdo. Isso eu estou falando de subsídio fiscal, de fazer o criador de conteúdo ser responsável pelo material. Eu não sei como seria isso. Isso teria que ser discutido à exaustão com um grupo de várias pessoas. Assim, como fazer o criador de conteúdo ser responsável pelo conteúdo dele? Como fazer o cara ter responsabilidade em relação à penetração? Tudo isso que eu estou falando aqui há 1 hora, né? Ele não pode fazer um filme que deu na bola dele, que é o que acontece hoje em dia, né? Então, isso teria que haver uma transição aí, sabe? Ter mais responsabilidade sobre o material que se produz. Tem uma... Eu posso fazer uma pergunta? Desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. Conta aí, eu queria só perguntar para o Murilo, porque quando você vê o cinema europeu e os financiadores, os créditos, normalmente aparecem várias televisões públicas e várias instituições de apoio, sejam nacionais, sejam europeias mesmo, né? Ou seja, o cinema europeu em geral, e aí qualquer filme europeu, eu não estou falando só dos franceses, não, claro. Eles têm esse conjunto. Claro que tem as produtoras, tem, sei lá, o El Deseo, tem umas produtoras ali que, na Espanha e da Argentina, que acabam falando. Mas, pelo menos, é misto, nunca é só privado o financiamento europeu. Eu sempre tenho um mix de financiamento, do fundo de financiamento, de televisões públicas europeias e de instituições supranacionais do âmbito da Comunidade Econômica Europeia. Ou seja, eles são pesadamente subsidiados também. E não por isso, necessariamente, eles têm critérios de qualidade discutíveis. Então, eu gostaria que você discutisse um pouco, agora, olhando para o cinema europeu, a forma como ele é financiado e o resultado que dá do ponto de vista da qualidade do cinema europeu. A União Europeia tem a grande vantagem de você ter... Bom, primeiro que eles têm dinheiro
a rodo, né? Os países são países muito ricos e tem vários esquemas de coprodução. Eu tô no momento, aliás, estou escrevendo um roteiro para o seu país, para Portugal, e já estamos pensando, vamos fazer um personagem norueguês. De fato, a gente criou um personagem norueguês para poder acessar subsídios da Noruega ou da TV norueguesa. Eu estou com uma série britânica enorme e bastante ambiciosa. O meu primeiro parceiro é um finlandês, uma produtora finlandesa. Falou, mas é uma série britânica. É um finlandês que já fez uma coprodução com a Inglaterra, então ele tem os caminhos, né? Ali, eu acho assim que aí que está a grande diferença entre a União Europeia e o Brasil é que tudo é muito regulamentado e você não pode fazer falcatrua, você não pode... O que dizer, né? Assim, é tudo muito regulamentado, é um sistema que funciona maravilhosamente bem. Existe, sim, uma responsabilidade do criador de conteúdo, o cara que ele usa um subsídio, sei lá, de 3 países diferentes para fazer o filme dele é uma porcaria, ele não vai conseguir uma segunda vez, ou ele vai penar muito para conseguir uma porcaria. Que eu digo não é porcaria porque não se comunica com o público. Eu falo, gente, cinema e TV tem que se comunicar com o público, .com, né? Então, essa responsabilidade que eu digo que, de alguma forma, o criador de conteúdo brasileiro teria que ter, porque ele está recebendo subsídio público, isso existe na Europa. Isso é uma diferença fundamental, né? Existe o europeu, ele faz uma coisa que assim, é o que me levou a viver tantos anos na Europa e que eu continuo parcialmente vivendo lá. As pessoas se autoeducam e se autorregulam. Eu sempre falo isso. Você toma um metrô em Londres, alguma pessoa faz alguma coisa errada dentro do trem do metrô, as pessoas vão falar, você não pode fazer isso. Assim, a sociedade se autorregula, né? Não precisa nem chamar a polícia, já resolveu a questão ali, né? É quase que tem um julgamento instantâneo ali. Os cidadãos falam para o outro cidadão, falam, o que você fez não é moralmente ou eticamente ou civicamente aceito. Aqui no Brasil, gente, então eu acho assim que, em suma, se a gente quiser resumir tudo que a gente está falando, o cinema e as séries de TV e streaming, nada está separado, está dentro do mesmo contexto, né? As questões morais e éticas são as mesmas que afetam o resto da sociedade, né? Então, assim, é um trabalho hercúleo, como eu disse, né? Um trabalho de décadas e décadas e décadas, não é só de alguns anos, né? Mas eu acho que seria possível criar mecanismos para você, a médio prazo, já começar a obter frutos em termos de conteúdos relevantes e que sejam que tenham penetração de público. Eu acho que isso não é nenhum mistério, não é rocket science, né? O Renato falou aqui que o problema é não termos a figura do showrunner, né? A HBO Europa tem investido em produções nesse sentido. Espanha, Noruega, República Tcheca já passaram aqui, inclusive. Por que as séries americanas são tão boas e dominam o mercado? Porque existe a figura do showrunner, né? O showrunner, para quem não sabe, é o cara que cria a série. E normalmente ele cria a série, ele cria o documento que ele vai levar para os streamers, para as networks, vai fazer o pitch. Tem toda uma série uma maneira do mercado funcionar lá. Ele leva o projeto dele para as networks, para os streamers. Ele conseguindo ser aprovado pelos streamers ou pela network, ele vai montar uma sala de roteiro, vai montar um writer's room. Então, e ele vai coordenar um grupo de 6, 8, 10, 12, às vezes 15. Game of Thrones tinha, acho que 18 roteiristas, uma coisa absurda. E o showrunner, ele é o quê? Ele é Deus.
ele conhece, ele criou os personagens, ele criou as histórias e ele tem carta branca do streamer ou da network para conduzir a série do jeito que ele quiser. Só que esse cara, gente, ou essa mulher, assim, são pessoas extremamente, são pessoas que têm 30 anos de experiência, que escreveram em 10 séries diferentes, e o showrunner, ele dirige alguns episódios, e ele supervisiona todos os roteiros, ele escreve alguns roteiros, ele reescreve todos os roteiros. Por que não existe showrunner no Brasil? Porque aqui no Brasil, especialmente, basicamente as pessoas não conseguem delegar poder, né? Assim, é impensável, né? O modelo da Globo ainda é muito asfixiante, né? Então a Globo é completamente paranoica, ela jamais iria dar carta branca para uma pessoa criar e coordenar uma série do princípio ao fim, né? Assim, isso é outra coisa que eu acho que se a gente conseguir, eu estou com um projeto na Amazon que eu tô lidando com ele como, olha, para ter um showrunner, se não for para ter showrunner, eu não sei se eles vão topar, mas eu acho que assim, a partir do momento que as pessoas começam a fazer e que você observa que o modelo é bem sucedido, isso vai se repetir, né? Então, eu acho que vai demorar bastante no Brasil ainda para a figura do showrunner ser incorporada, mas é o futuro. O futuro. Até tem, né? Às vezes são vários roteiristas, mas não tem essa figura central que seria o cabeça do roteiro, digamos, se a pessoa que vai definir para que caminho que vai tomar o show, que vai aprovar e que vai... entendi. Exato. Você está nas mãos de um grupo de executivos que alguns deles não são competentes para fazer o que estão fazendo. Então, eu tive uma reunião recente, que eu não vou dizer onde foi, tipo, tinham pessoas quem são essas pessoas? Né? Estão pessoas na reunião dando pitaco, falando que eu tinha que fazer X, eu falei, mas quem são essas pessoas? Né? De onde vieram? Qual é a formação delas? Elas têm competência para estar me falando o que eu tenho que fazer com a minha série? Isso é outra questão muito séria no mercado brasileiro, né? São pessoas que não têm competência de estarem fazendo o que elas estão fazendo. Elas estão lá porque é aquela velha história, são amigos do amigo, é o primo de não sei quem. É o nepotismo, né? Falando sobre streaming, eu assisti outros cineastas em outros debates, uma preocupação que eu não sei se você concorda ou não, eu queria sua opinião sobre isso. Que, assim, do mesmo jeito que lá nos anos 40, 50, os grandes estúdios de cinema americano dominavam o mercado, mas eles tinham uma grande até incentivo governamental, até porque a gente estava em Guerra Fria e existia essa questão da propagação da cultura americana, do American Way of Life para o mundo todo, e também vender produtos, porque o mundo era um grande mercado consumidor. Hoje em dia, a gente está partindo mais para o streaming e também são grandes streamings, grandes plataformas americanas que estão crescendo. Será que isso não vai ficar uma voz meio hegemônica no mundo, assim, sempre um modo de fazer, sem tanta variedades, culturas e modos de fazer diferentes? O mercado americano não vai acabar dominando também a cultura nesse sentido do streaming? Eu acho que não, Ana. Eu acho que não, pelo simples fato de a demanda pela quantidade é colossal. Então, a Netflix fez mais de 500 séries, só a Netflix, o ano passado. Essa é uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Eu estou vendo uma série agora que foi feita em 2013, 2014, que ninguém mais lembra, que é a Lilyhammer, que é uma série extraordinária. Eu assisti, maravilhosa. Maravilhosa. Então, pelo simples fato de que a demanda por quantidade é tamanha, Ana, isso está democratizando o conteúdo no mundo inteiro. Isso eu acho maravilhoso. Acho que a melhor coisa que está acontecendo por causa dos streamers é isso. Está havendo uma democratização de conteúdo. Né? Então, você vê séries... Quantas séries espanholas que tem na Netflix, por exemplo? Sim. Tem inúmeras, inúmeras. Eu vi uma série italiana muito boa. Tem séries coreanas, tem séries alemãs extraordinárias, séries escandinavas. Os escandinavos são incríveis, incríveis. Eles escrevem séries extraordinárias. Então, assim, pela demanda de
de quantidade, por quantidade de conteúdo, os americanos não têm, é como se eles não têm mais controle, eles podem ter a plataforma, mas o conteúdo é de todos os países. E nem querem, eles querem ter essa diversidade, né? Na Europa tem um movimento muito grande de as plataformas, os streamers procurarem produtos que são relevantes para aquele país ou para aquela região e que, se for bem realizado, vai ter uma projeção internacional. Mas eles querem conquistar os mercados e para isso eles precisam de séries locais, né? Então, eu acho assim, é o melhor momento. Eu falo assim, gente, eu tenho tanta sorte porque eu penei a minha vida inteira, gente, né, artista, né, cineasta, e agora, tipo assim, gente, é o melhor momento na história da humanidade para a criação de conteúdo. Então, assim, qualquer pessoa eu incentivo muito a pessoa. Tinha uma pessoa que eu acho que ela teve que sair, ela é advogada e ela escreveu uma peça de teatro, pena que ela não está aqui ainda, e o sonho dela é escrever séries de TV. Eu estou treinando ela para fazer isso. Então, assim, eu acho que é um momento maravilhoso, pensar no momento, né, Gláucia, que a gente fez a ECA, numa época não tinha nem câmera de vídeo, gente. Era película, a gente tinha que montar na mão, moviola, né, assim, a gente, depois de 2 anos e meio na ECA, a gente ganhava 12 minutos de negativo para contar uma história. Gente, 12 minutos, a gente quase chorava, ai, obrigado, 12 minutos. Hoje em dia, você pega seu celular e você filma 3 horas de conteúdo em um dia, né? E edita, dá para sua filha de 13 anos montar, ela vai montar melhor que você. Então, assim, é um momento extraordinário. Eu falo, quem quer trabalhar com conteúdo, é o melhor momento na história. Agora, você tem que ter estômago também, porque os velhos problemas da indústria audiovisual brasileira, elas continuam filtrando também para os streamers. Então, assim, e é uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente tem que moralizar tudo, tem que moralizar o mercado da nossa área onde a gente trabalha, né? Tem que moralizar tudo, tem que educar as pessoas na rua, né? Eu peguei Covid, fui no centro de saúde aqui, eu estou numa cidade do interior, uma bagunça, aí todo mundo reclamando, eu falei, gente, não, peraí, vamos, né? Vamos tentar fazer uma fila, por que não tem senha? Então, assim, não é tão difícil, né? Não é tão difícil. E de fato, eu gostaria de poder me dedicar mais a isso, inclusive, a treinar galera que está aí querendo produzir conteúdo, sabe? Inclusive, tem um projeto eu acabo de... eu virei sócio numa produtora americana recentemente e a gente está... Uma das coisas que a gente está pensando em fazer é justamente criar grupos de Writers' Room permanentes aqui no Brasil. A gente montar grupos de roteiristas que são pagos mensalmente, eles têm um salário mensal, vão receber porcentagem do conteúdo que eles criarem e essas pessoas vão estar o tempo inteiro trabalhando em roteiros. Assim, a gente está criando um mecanismo, a gente está pensando em começar um grupo com 4 roteiristas jovens, ou não tão jovens, né, Glau? Vamos dar espaço para os não tão jovens também, mas que possa ser um núcleo assim, de um começo de abordagem diferente, sabe? Porque a gente meio que tem que começar, a gente tem que esquecer que existe a Rede Globo, tem que esquecer que existe telenovela, gente. Essa série, o Lilyhammer, ele tem um monte de piada, a 3ª temporada, uma parte dela se passa no Brasil, eles ficam o tempo inteiro tirando sarro de telenovela brasileira, uma série norueguesa, gente, gozando das telenovelas brasileiras. Gente, olha isso. Então, a gente precisa enterrar, né, essa influência que as telenovelas têm no cinema e nas séries. A gente precisa enterrar, queimar
execrar, exorcizar, né? Porque é uma influência péssima, péssima. Eu acho que acaba virando uma fórmula que deu certo, porque as pessoas falam, as novelas brasileiras fazem sucesso internacionalmente, são sucesso de público, então vamos por esse caminho, que é um caminho conhecido, digamos, que tem acesso ao público. Talvez seja por isso? Como diria meu pai, o que o traseiro tem a ver com as calças? Não tem nada a ver. É outra linguagem, sim. Duas indústrias completamente diferentes. Né? A indústria de telenovela nos Estados Unidos é gigante, as pessoas não sabem. Mas inclusive tem um Emmy só para, eles chamam de Daytime Emmy, é um Emmy meio que de segunda divisão para a galera que faz novela e tal. Então tem um mercado gigante, só que né, tem um público específico. E outra coisa, esse é um papo, Ana, a gente escuta isso há 30 anos, será que é verdade ainda? Né? Aliás, quando eu morava em Londres, eu conheci o cara que vendia as novelas da Globo mundialmente, que vendeu as novelas para a China, para Cuba, né? Mas hoje em dia é irrelevante, é um mercado cada vez menos relevante. O mercado de telenovelas, inclusive no Brasil. Né? A Helena Perim está falando aqui sobre que a Netflix quer fazer novela no Brasil. E agora? Isso é uma linha. Obviamente, a novela não vai acabar do dia para a noite, né? No Brasil. Sim. Ainda é uma fonte de entretenimento extremamente popular ainda. E a Netflix não é boba, então eles estão, obviamente, não vão desprezar um produto cultural, essencialmente brasileiro. Mas, assim, a tendência é que as telenovelas não tenham... Elas têm um nicho pequeno, né? Assim, dentro do âmbito do entretenimento audiovisual mundial. Elas alcançavam, mesmo aqui no Brasil, os níveis de audiência antigamente eram absurdos, a novela das 8, e hoje em dia, depois que entrou primeiro a TV a cabo, depois as plataformas de streaming, já mudou completamente isso. Nunca mais as novelas atingiram aquele mesmo nível. Eu vou falar uma coisa, ninguém com menos de 35 anos assiste novela. Você nunca assistiu. Menos de 30, vai. Não, as pessoas não veem televisão mais. Né? Elas não veem mais televisão. Vem TV para ver série, não vê TV para... Nos lugares um pouco menos avantajados culturalmente no Brasil, sim. Assim, eu estou numa cidade pequena aqui que as pessoas ainda assistem novela aqui, mas... E também é uma geração mais velha, né? É uma galera... É quem tem 40 anos para cima, e esse público vai desaparecer, né? Sim. Uma hora nem a Netflix vai querer fazer aqui no Brasil. É que tem aqui da Gláucia, não precisamos descartar os formatos. Bons roteiristas podem transitar pelas várias plataformas audiovisuais. Sim? Ela está perguntando. Com certeza, com certeza. Agora, a dificuldade é eles perderem os velhos vícios, que eu lido muito com roteiristas que são bons, mas que têm vícios que eles precisam perder. Né? Então, as pessoas precisam estar abertas para isso também. Eu acho que, sem dúvida alguma, não é questão de nenhum roteirista presta de 40 anos para cima. Não é isso. Mas tem roteiristas muito bons no Brasil. É que tem algumas pessoas aqui, está uma discussão aqui no chat, tem algumas pessoas falando que tem, por exemplo, a novela nova agora, Amor de Mãe, que está acabando agora, inovou bastante, a trama tem todos os personagens interligados e acontecimentos em todos os capítulos, sem a famosa enrolação. Pode ter sido interrompida. E que também tem a Laís está falando também que ela tem muitos amigos de 20 anos noveleiros. Eu acho que talvez tenha público para tudo. Eu acho que pior que sim. Vários amigos ansiosíssimos para a reestreia de Amor de Mãe segunda-feira. Tomamos vinho à distância, trocando mensagens. Talvez a gente viva meio fora do tempo, mas é porque é uma novela que realmente inovou bastante, na minha opinião. Então, mas olha, essa inovação na telenovela já é uma coisa que está vindo aí há uns 8 anos, já uma coisa assim.
A Globo comprou umas câmeras que nem Hollywood tem, né? Então, só que não adianta você ter a tecnologia, mas você não saber o que fazer com a tecnologia. Então, eu vejo, assim, especialmente nas séries da Globo, não nas novelas, você vê cenas incríveis seguidas de cenas terríveis, porque o cara não sabe o que ele está fazendo com a câmera, basicamente, né? É quase que se o cara, quando ele acerta meio que por acidente. O cara viu um monte do filme do Tarantino, às vezes ele faz um plano e fala, uau, isso aqui funcionou. Aí a cena seguinte é pura novela dos anos 80. Assim, é muito desigual, né? É muito desigual. Então, assim, eu não vi essa novela Amor de Mãe. Eu acho que, sim, as telenovelas têm que acompanhar a evolução das novidades, né, audiovisuais. Agora, é a mesma coisa. Eu acho que novela é novela, série de TV é série de TV. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas confundem as linguagens, né? E deveria saber o que você está escrevendo. Eu acho que talvez tenha espaço para tudo. Se não fosse assim, também a Globoplay não estaria lançando um monte de séries estrangeiras e coloca na programação deles, porque eles sabem que também tem um público para série que é diferente do público da novela. Talvez seja, não sei. Que se não colocarem, ninguém vai ver Globoplay, né? Você vai ver Globoplay para quê? Né? Então, a Globoplay fez um acordo com a Disney aqui no Brasil, né? Porque eles sabem que a Globo está meio que tipo atirando para tudo quanto é lado. Essa que é a realidade da Globo, né? Eles chegaram tarde, né? Um império extremamente arrogante, que eles acharam que não precisavam, né? Que eles iam sobreviver. Chegaram super tarde no streaming e estão atirando para tudo que é lado. Assim, a Globoplay é uma plataforma muito ruim. Eu não sei se você já entrou. É péssima, eu acho. É muito ruim. Tem que melhorar muito. Palavras aqui, mas não, mas perto das outras ainda precisa evoluir muito. Mas a Margarida está falando das minisséries brasileiras na Netflix, tipo Bom Dia Verônica e Cidades Invisíveis. Não sei se você assistiu. Enfim. Gente, vamos lá. Vejam, olha, eu não quero falar porque são colegas, né? Agora, o diálogo, gente, sabe? Não é bom. Assim, não é bom. Se for bom, vai passar na Netflix, vai bombar na Espanha, vai bombar em Singapura. Por que Casa de Papel bombou no mundo inteiro? Por que a gente não tem uma série no Brasil que bombe que nem Casa de Papel? Porque os diálogos são ruins, eles são diálogos de novela. Às vezes você vê cenas com diálogos bons, você fala, mas é raro, gente, sabe? São diálogos, uma coisa que se faz, que eu subo pelas paredes aqui, como é que as pessoas não aprendem isso? Diálogos que falam o óbvio ululante, ou diálogos que estão contando a mesma história que você está vendo. Isso é uma praga aqui no Brasil, né? Se você está vendo uma coisa, você não precisa falar sobre essa coisa, não precisa estar no diálogo. Né? Se tem uma cena que tem dois personagens que combinam ir num restaurante, você não precisa falar, então, às 3 da tarde, vamos no restaurante. Não, você corta e você está no restaurante. Então, esse tipo de dinâmica aqui no Brasil ainda é macarrônico, é uma boa palavra, é macarrônico. As pessoas acertam, mas erram na cena seguinte, né? Então, assim, sim, está melhorando. Eu não sou, tipo assim, profeta do apocalipse, que está tudo uma porcaria, não é isso. O Renato está falando que a Casa de Papel tem uma estrutura de folhetim. Não tem, Murilo? Está perguntando para você. Sim, e tem um puta dinamismo, né? Tem um dinamismo incrível e... Assim, eu não sou um grande fã, mas assim, eu aprecio, eu olho, eu vejo, tá, então é por isso que se comunicou com o grande público, né? Eu posso falar rapidinho, Murilo? Por favor. Para complementar. Não, é porque eu achei, na verdade, que Casa de Papel seria como se fosse essa novela bem feita que você está falando, sabe? Essa novela modernizada, né? Porque a estrutura é muito parecida com a de novela, só que a linguagem é toda... moderna. Assim, como eu presto serviço para a Globo, eu não vou falar muito.
Mas, assim, a próxima novela também vem nessa pegada deles tentarem modernizar a linguagem, sabe? Eles sentiram muito isso, é o que você falou, assim, ficou defasado, né? Sim. Tiveram workshops lá, acho que o pessoal do Homeland esteve aqui, a própria Manuela Dias, né, que é essa autora da novela que está no ar agora, deu workshop lá para Uhum. tentar com que os roteiros chegassem no seu tempo, né? Assim, como você falou, assim, tá muito ainda década de 80, 90. Só para te atualizar, porque assim, como eu estava desenhando para lá antes da pandemia, né? Fiquei parado aí um ano, essa reformulação já estava vindo, né? Então, Justiça, A Segunda Chamada, são séries que a linguagem já tá, assim, não deve nada à série lá de fora, né? E Bom Dia, Verônica, que citaram aqui, eu acabei desenhando, mas eu Ah, concordo contigo, assim, tem algumas questões ali, mas o roteiro foi feito até pelo pessoal mesmo que escreveu o livro, só também foi adaptado por eles, né? Mas não é, como e você falou, normalmente não. assim, mas explodiu aqui, né? Que é o mais importante, né? Tem uma segunda temporada aí já certa. Sim, muito bom. Então, mas fala, Ana. Eu queria fazer mais uma pergunta que passaram aqui. É o Rodolfo que perguntou: você conhece o termo efeito Dunning-Kruger? Acho que ele se aplica nesse caso do roteiro brasileiro. Efeito Dunning-Kruger? Você sabe? Não. O que seria isso? Rodolfo, você quer entrar ou explicar melhor? Bom, Pode abrir a câmera até, Rodolfo, se você se quiser. quiser, ou só falar Estão também. me ouvindo? Sim. Sim. Então, o efeito, né, seria um estudo americano que fala que muitas vezes a, as pessoas que têm pouca habilidade pouco conhecimento de alguma coisa, elas acabam se autoavaliando muito alto, Uhum. porque elas ainda não têm tanto conhecimento de uma área para saber que elas não conhecem direito, sabe? Então, você acha que o problema do roteiro brasileiro pode ser que as pessoas não têm o conhecimento básico mínimo para saber que elas não conhecem sobre o roteiro em si? Sim. Totalmente. Então, você deu uma definição perfeita. É exatamente isso. Isso é outra característica nossa aqui no Brasil, que eu fico pasmo. As pessoas não sabem, e ainda por cima tem uma arrogância, né? Isso acontece não só na área de roteiro, né? Mas nas equipes de filmagem. Hoje em dia tem, assim, o treinamento é muito desigual e às vezes você encontra pessoas que falam, eu sigo esse método, só que a pessoa não está fazendo o trabalho dela, né? Você fala, não, tudo bem, pode seguir o método que você quiser, mas você tem que fazer o trabalho, né? O seu trabalho aqui no set de filmagem. Então, isso de fato de novo, né? Qual é a solução? Seria, não sei, é bem complicado. Eu acho que de uma nova novo grupo de roteiristas começarem a criar conteúdo que de fato seja, não tenha nada a ver com novela e que tenha uma formação sólida, e que comecem a fazer programas que são, né, que esperamos que não fiquem restritos ao mercado brasileiro, né? Que é uma coisa, eu escuto tanto quando eu estou lá fora, estou falando com alguém do Brasil, falo, não, tal série é ótima. Eu falo, mas não saiu do Brasil, não, as pessoas não estão vendo fora do Brasil. Assim, é ótimo em relação aqui, né? Os parâmetros aqui dentro, a gente fica muito. Isso é outra coisa que eu digo muito: o Brasil é muito isolado. A gente é isolado por língua, isolado por dimensão, isolado por fronteira. Os países fazem fronteira com a gente. A gente é muito isolado. Então, assim, a gente é muito autorreferente aqui no Brasil. Fala, é ótimo. É ótimo em relativo a quê exatamente, né? É ótimo em relação ao péssimo, tá? Tudo bem. Então, isso é um problema aqui no Brasil. Assim, eu acho que isso está melhorando muito com rede social e internet. A gente tem muito mais contato com o mundo exterior, digamos assim. Então, Essa, né?
até através das plataformas mesmo, dá acesso ao cinema do mundo todo, o que talvez sim. mude as referências, né, de muitas pessoas. E todo mundo baixa o que quiser hoje em dia, você baixa no torrents, tipo assim, às vezes eu indico esses 4 filmes que eu indiquei, acho que tem 2 que não dá para ver ainda. Entra no torrent, amanhã baixou, Sim. não tem problema nenhum. Eu acho que a gente está conversando bastante, assim, mas para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria que você desse... A gente tem muitos jovens estudantes que acompanham o nosso canal, que assistem os webinários, e eu queria que você desse uma dica, assim. Por exemplo, um jovem documentarista, alguém que está querendo começar, qual seria um ponto de inicial para começar a escrever? O que você daria de dica para essa pessoa que quer começar a escrever? Olha, a primeira coisa que eu falo, as pessoas têm que ler roteiros. Ninguém lê roteiro. Se fala, cara, eu escrevi um roteiro, não é muito bom, né? O que você leu? O cara não leu nada. Tem que ler roteiro. Isso é a primeira coisa. E tem que ler em inglês, gente. Não tem jeito. Né? Então, isso começar daí. Eu acho que você começar a ler roteiros, você começa a entender. Tem umas regras de roteiro que eu mesmo lutava contra, até, né, eu estou lá no mercado americano, no mercado britânico, tem que sobreviver. Eu falo, não, gente, eu estou sendo burro, né? Eu não estou escutando. Tem uma regra, por exemplo, que diz que você não deveria, quando você está descrevendo ação em roteiro, usar mais que 3 linhas. Nunca escreva um bloco de mais de 3, 4 no máximo estourando. E era uma coisa, falar, que babaquice, isso é coisa americana, né? Coisa americana. Eu comecei a escrever, adotar, os meus roteiros, a descrição de ação jamais tem blocos com mais de 3 linhas. Puxa vida, que milagre, comecei a ter boa recepção lá fora dos meus roteiros. Não é um milagre, né? Então, você lendo o roteiro, você começa a entender como funciona no papel. É a primeira coisa, né? Que nem você quer ser um escritor, você tem que ler Dostoiévski, né? Tem que ler Machado de Assis. Não tem jeito, Gabriel Garcia Marques. Roteiro é a mesma coisa, vai ler os filmes dos irmãos Coen. Eu sempre falo, quer ler, pega todos os filmes dos irmãos Coen. É uma aula de roteiro de graça. São extraordinários, são muito simples. Além disso, documentário é uma outra disciplina. Eu acho que os documentários brasileiros são muito melhores, em geral, do que os filmes, né, de ficção. A gente tem mais... mas documentário é uma coisa que está mais próxima, eu, pelo menos, eu julgo assim, eu vejo assim, está mais próxima de jornalismo do que de cinema. Né? Então, assim, a gente tem muito mais solidez em informação informação jornalística do que informação cinematográfica, de cinema. Então, os documentários são melhores no Brasil. Fazer cinema de ficção, assim, eu espero muito poder, que eu preciso ter essa disponibilidade. Eu quero montar 2 cursos de roteiro. Eu dei um webinar recentemente no Rio Grande do Norte, para um festival de cinema que tem no Rio Grande do Norte. O pessoal ficou enlouquecido, porque não tem onde ir para... Eles queriam... Eu dei um webinário parecido com esse, as pessoas falam, nossa, mas onde que a gente vai? Como é que a gente... Eu falei, putz, assim, eu estou querendo montar 2, eu não sei se eu chamo de cursos, talvez workshops de roteiro, que é um que é mais teórico, de formação teórica, para a pessoa entender a base da base da base, e fazer e montar um outro tipo de workshop que a pessoa fazer isso, Renatinho, para a gente, cara, que a pessoa ela vai escrever um longa em 12 semanas, tá? Isso eu fiz muito na Europa. Eu dava aula em mestrado de roteiro, eu fiz muito isso. Você escreve um longa ou um piloto de uma série de TV em 12 semanas. É extraordinário. Os resultados são extraordinários. E você aprende para caramba. Eu quero muito fazer isso. Obviamente, eu vou ter que cobrar não muito, né? Porque se eu pudesse, eu faria de graça, gente. Mas eu não posso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar o que eu falo, começa a bola de neve, né?
bola de neve você começa a rolar, chega uma hora que você não pode mais parar, porque ela está tão grande. Então, a gente tem que começar uma bola de neve aí de criação de roteiros bons. E isso acho que tem que começar com um grupo, aí desse grupo sai outro grupo, aí pessoas que participaram nos primeiros grupos já vão elas ter a técnica para elas gerirem o workshop de roteiro delas. É um modelo tão simples que uma pessoa fazendo o workshop uma vez, ela aprende a coordenar um workshop dela. Então, assim, quando eu fazia isso na Inglaterra, eu tinha vários grupos, né? Tinha grupos de iniciantes, tinha grupos de roteiristas tarimbados que estavam querendo, cansados de escrever sob encomenda, queriam escrever o filme da vida deles, etc. Então, assim, e aí quem fazia o workshop começava a treinar outros workshops, e vira uma bola de neve. E isso eu acho uma como solução falaram aqui, possível. capilarizar, como a Ana falou, capilarizar o conhecimento, né? Você Exatamente. treina outros cineastas que vão treinar outros roteiristas e por aí vai, né? Mas, como Exatamente. disse o Renato, tem que escrever o curso na Lei Rouanet. Dando risada, claro. Mas O Renato é um extraordinário storyboarder, ele faz storyboard, mas ele também é um extraordinário contador de histórias, assim. E que o Renato é tipo assim, ele seria ideal, Renatinho, para a gente começar isso, sabe? Para fazer, né? Pô, vamos lá, 12 semanas, você vai escrever teu filme, aí você vai dar workshops depois com outras galeras, né? Sem se juntar, né? E dar o workshop você com ele, depois cada um com o seu público. Sim. É um caminho maravilhoso. Tem que É uma solução possível. É uma solução possível. Né? Imagina, se daqui a um ano a gente está aqui falando e fala, pô, aconteceram não sei quantos workshops. Teve uma série... O Renato está falando que topa dar um workshop de storyboard. Pô. O problema é aprender a desenhar, mas eu já estou lá. Mas, sim, imagina, a gente começa um movimento assim, daqui a um ano, fala, pô, saiu uma série do workshop que já está na Netflix. Não é impossível, gente. A Ana Marcondes está falando que ela escreve o projeto e vocês fazem o workshop. Já está conseguindo várias pessoas aí querendo se juntar para montar esse curso aí, esse workshop. É o caminho. É um caminho possível. Sim. Sem dúvida. A Anima Mundi começou assim, tá falando o Renato, com o workshop do pessoal do Canadá aqui. Então, porque eu vejo, às vezes vem roteirista do pessoal do Homeland, aí o pessoal fica 1 ano, 2 anos, não, porque no workshop do Homeland, blá, 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 blá. E precisa ter consistência, né? A gente precisa amarrar essas. Né? As pessoas ficam absolutamente ouriçadíssimas, né? Porque a gente é muito carente, gente. Eu te juro por Deus, eu falo, pô, eu queria ir para o Rio Grande do Norte, passar 6 meses lá, porque o pessoal absolutamente, eles não têm onde ir para fazer nenhum tipo de curso relacionado Mas agora tudo online, então... Tudo online, facilita o acesso, com certeza. Nesse sentido, é bom. Bom, gente, mais alguma pergunta? Ou então, acho que a gente pode ir finalizando. Tem uma pergunta para o Murilo. Murilo, de onde vem essa dificuldade do pessoal daqui com o roteiro, com o que você fala? Você localiza o problema? Outra pergunta. Tem a ver com a formação acadêmica, a academia? Cara, tem uma visão por trás? Como é que é esse negócio? Marcos, eu sempre falo, por que os argentinos escrevem roteiros incríveis e fazem filmes incríveis e a gente não? Aí você olha, a única cidade no mundo, no planeta, onde aumentaram os números de biblioteca ao invés de diminuírem por causa de internet, Buenos Aires. Os argentinos são extremamente literatos. Extremamente, eles leem que nem traças. Traça? Traça come roupa, não come papel. Não,
Com papel. Então, leem que nem traça. Esse é o problema essencial, Marcos. Somos fucking literatos. Esse é o problema número 0, cara. A gente não lê. O brasileiro médio não lê, né? E agora está pior ainda. Está pior ainda, né? Tem pessoas assim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu conheço ela há 7 anos. Quando a gente se conheceu, ela lia para cá. Ela não lê mais. Eu falei para ela outro dia, eu falei: você se dá conta que você não lê mais? Ela não lê mais. Ela só usa celular e computador. Ela parou de ler. Eu fico alarmado, uma pessoa de 31 anos. Então, isso começa daí, cara. Tem uma visão por trás, assim, que se localiza também, uma maneira de ver que vai passando de geração para geração. Por exemplo, eu não sei se tem a ver com a ideia do cinema dos anos 60, que você tinha que ter uma mensagem política forte, assim, quer dizer, mensagem política sempre vai ter, né? Mas você tinha aquela preocupação que acaba deixando em segundo plano, né? Essa questão da preocupação com o diálogo e tudo mais. Uma das grandes vertentes que eu acho maravilhosas do cinema mundial é o cinema político italiano dos anos 60. Os italianos, eles faziam um cinema político que era extraordinário. Mas por que funcionava tão bem? Porque eles estruturavam os filmes como thrillers, como filmes de suspense, que é a minha tese toda, entendeu? Os caras faziam filmes acessíveis, só que eles estavam mandando ali embaixo uma mensagem potentíssima. Então, volta às primeiras coisas que eu estava falando aqui, entendeu? Eu digo assim, quando eu dava aula na Inglaterra, a minha primeira aula, eu entrava na sala e falava assim: o que é subversão? Primeira coisa que eu falava, nem me apresentava. Eu falava: o que é subversão? Aí a classe entrava em polvorosa. Aí, isso aqui, só faltava o cara subir em cima da mesa. Eu falava: eu vou tomar um café, eu volto daqui a 5 minutos. Eu voltava depois de 40 minutos. Eu te juro por Deus, na minha primeira aula, eu não fazia aula. Eu voltava depois de 40 minutos e chegava para eles e falava: a sala tinha gente se esgoelando, tinha gente... Né? Então, o que é a subversão? E eu não respondia, Marcos. A minha pergunta... O objetivo dela, na última aula do curso, eu falava: vocês lembram que eu perguntei para vocês o que era subversão? E a questão era a seguinte: eu falava: subversão, meus amigos, é você fazer aquilo que você quer fazer com a grana deles, entendeu? Então, assim, você vai falar o que você tem que falar dentro da estrutura de Hollywood, de Netflix. Isso é subversão, né? Então, não existe razão porque a gente não possa contar a história que a gente quer contar do jeito que a gente quer contar, mas tem que entreter. É óbvio, você tem que entreter, cara. Imagina, né, tudo isso que está acontecendo no Brasil, se a gente conseguisse encontrar maneiras de contar histórias que sejam... Pô, o Tropa de Elite é um ótimo exemplo, né? Que comuniquem, né? Então, a gente volta para o mesmo ponto de partida, que aprenda a contar a história, né? E você vai poder contar a história que você quiser. E ainda vão te dar dinheiro para fazer isso. É extraordinário. Murilo, posso fazer uma Por favor. observação que me passa um pouco na cabeça quando você fala que porque a pessoa está fazendo não sei o quê e fala que está fazendo não sei o quê. E eu lembro, os grandes diálogos, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Então, minha pergunta é outra, quer dizer, eu não estou dizendo para você que você não tem razão, que o problema grande nosso é não ler, ok? Estou falando nós como brasileira, portuguesa, whatever, como Brasil, tá? Estou aqui por enquanto, né? Uhum. Agora, também eu acho que há outro problema que pode ocorrer também, que é a transposição de uma linguagem de conto, de literatura, diretamente para o cinema, que aí também não funciona. Porque me parece que o roteiro é outra coisa, porque eu estou falando nos diálogos, tá? Porque o cinema é imagem. Então, assim, é outra linguagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse negócio, se tem a ver o que eu estou falando, se não tem a ver o que eu estou falando, whatever. Eu morei 18 anos na Inglaterra. O cinema inglês não é maravilhoso. O cinema inglês tem diretores maravilhosos, os maiores diretores da história. Hitchcock, David Lean, diretores extraordinários ingleses.
O filme inglês, o cinema inglês, o que é o cinema inglês? Meio que não tem, né? Vocês falam, o discurso do rei. Só que o discurso do rei é 90% feito por um estúdio americano. Então, eu digo, assim, eu demorei muito para entender por que o cinema inglês é fraco, né? Por causa de William Shakespeare. Os caras não conseguem quebrar, assim, é tão sufocante e predominante o teatro inglês que os ingleses não conseguem ser, é como nós com a porra, desculpa o português claro, com a Rede Globo. É meio que equivalente à novela. A novela, tá. Os ingleses eles fazem filmes com cara de teatro. Tem um filme na Netflix no momento que eu comecei a ver, eu falei, gente, tem alguma coisa errada com esse filme. É um filme que o cara filma diálogo, isso não é cinema, né? Tem o Aaron Sorkin. Aaron Sorkin é um dos maiores roteiristas americanos, blá, blá, blá. Ele fez um filme agora chamado Sete de Chicago. O Aaron Sorkin se meteu a dirigir. Ele não sabe dirigir. O Aaron Sorkin ele filma diálogo. Isso não é ser diretor, é completamente diferente. Então, assim, você transpor uma obra literária para o cinema é complicado, assim, é outra técnica. Você fazer um roteiro original, fazer um roteiro adaptado, são dois animais completamente diferentes. E o diálogo de cinema, o dia que eu entendi diálogo bom de cinema, de série de TV, eu falo para as pessoas, cara, senta na frente do House of Cards, esquece que o cara lá foi pedófilo, sei lá o quê, que é difícil, né? O protagonista da série, enfim. Assim, vê House of Cards. House of Cards é extraordinário. Por quê? É a melhor aula de diálogo que existe. Assim. O bom diálogo, gente, numa cena, tem duas pessoas falando sobre uma coisa, mas, na verdade, elas não estão falando sobre aquela coisa. Assim, os melhores diálogos, as pessoas, você pega os melhores filmes americanos de diálogo, as pessoas nunca estão falando sobre o que está acontecendo ali. Nunca, 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 nunca. É sempre indireto, funciona num nível inconsciente, subconsciente. Assim, é extraordinário. O dia que me caiu essa ficha, eu falei, gente, olha, isso aqui que é bom diálogo. E você tenta fazer isso aqui no Brasil, assim, você não tem respaldo, Margarida, porque as pessoas não entendem. É uma coisa intuitiva, mas me parece um pouco isso, que a linguagem, por isso é que eu te perguntei, porque é uma coisa, não é uma coisa assim que eu sinto, como sempre, você sabe que eu não tenho informação, né? Mas eu sinto esse descompasso entre a linguagem da literatura, que é uma específica, e a linguagem. E quando você falou do Shakespeare, é muito engraçada essa sua observação, porque é isso. Ou a gente das fucking novelas, como você fala, que a gente está ali. Diálogo de literário não tem nada a ver com diálogo de cinema. Mas é essa a impressão que eu tenho. Não tem nada a ver com cinema. As pessoas confundem. Aí o cara dá o roteiro de um filme para um dramaturgo escrever. Fala, cara, com todo respeito, tá? Assim, eu não estou falando que o dramaturgo não conseguiria escrever um roteiro de cinema, mas não é do dia para a noite que o cara vai... o roteiro de cinema e também o diálogo não tem nada a ver com o que a gente fala, não tem nada a ver com o que a gente fala no dia a dia, tá? Nada, assim, é uma coisa totalmente específica, assim, eu demorei anos e anos e anos para escrever diálogo decente, gente. Aí eu vejo que, né, o Rodolfo estava falando, né, essa coisa, eu até esqueci o nome da americana, mas aí o cara escreveu um roteiro aqui, nunca tinha escrito um roteiro antes, você vai ler o diálogo, é horrível. Você fala, olha, são anos, né, até você entender, mas é maravilhoso isso, você prestar atenção em diálogos de qualidade. House of Cards é um ótimo exemplo, tem outros exemplos legais, assim. Breaking Bad é maravilhoso, uma obra-prima. Mad Men, o diálogo de Mad Men é absurdo. Eu vi uma série britânica recentemente, não sei se vocês viram, Fleabag. Fleabag é fundamental, tem que ver. Vários prêmios, né? Também a roteirista, a
que é a principal atriz, né, do Fleabag, ela ganhou vários prêmios também. Ela escreve, interpreta, Interpreta, é isso. ela não dirige, ela não dirige. Ela teve o bom senso, de falar, meu ego para aqui, eu não vou dirigir, porque eu não sou diretora. Ela participou da primeira temporada de uma outra série que chama Killing Eve, que é muito bem feita, são 3 temporadas, as 2 primeiras são maravilhosas, até a metade da terceira é muito boa, aí acaba, tipo, você acaba cansando, porque... Mas, assim, é outra série cujo diálogo é extraordinário. Assim, é muito sucinto, gente, é muito sucinto. Eu escrevi um roteiro recentemente, no final do ano, uma amiga minha que é produtora, na verdade é uma parceira minha, ela falou, escreve para mim esse filme. Eu falei, você tá louca, né? Escreve para mim. Tipo, como se eu, né, pudesse... Dinheiro cai... Ela não ia me pagar nada, mas a gente ia ser parceiro, 50%. E eu falei, não vou escrever isso. Aí um dia eu acordei, falei, vou escrever. Pronto. Eu escrevi uma sinopse detalhada que os americanos... É escaleta, aqui se chama escaleta, né? Sim. E eu tenho uma técnica para isso, que a cada página da escaleta corresponde a 10 páginas de roteiro. Então, você já está controlando a estrutura, tudo, ritmo, tudo, tá? Desde o momento que você está escrevendo a escaleta. E aí, na hora que eu sentei para... Eu trabalhei tanto na escaleta e nos personagens, isso é outra coisa que a gente não falou aqui, de personagens, que na hora de escrever o roteiro, gente, 3 semanas eu escrevi, assim, foi uma delícia. Assim, foi a melhor coisa que eu escrevi na minha vida. Com diálogo, assim, quase nada de diálogo. Aliás, personagens, gente. Se eu aprendi uma grande lição em 18 anos na Inglaterra, fazendo mestrado lá, dando aula, trabalhando na indústria, blá, 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 personagem. O Hitchcock falava quais são as 3 mais importantes coisas num filme. Ele falava roteiro. Série de TV. Quais são as 3 coisas mais importantes de uma série de TV? Personagem. Você tem que passar... Você quer criar uma série de TV? Passa 89% do seu tempo criando personagem. O resto, 11% do seu tempo, você cria o resto. Você tem um personagem interessante, o cara vai querer ver tua série. Se ele é bem trabalhado. Né? Assim, a filigrana da criação do personagem é extremamente importante. Essa série, Killing Eve, por que ela funciona tão bem? Porque os personagens são extremamente bem definidos. Estou vendo agora Lilyhammer, que é uma série maravilhosa. Os personagens são extremamente bem definidos. Então, se você trabalhar no personagem, você trabalhar na estrutura, chega a hora de escrever o roteiro, gente, o roteiro meio que se escreve sozinho. Só que, obviamente, você tem que escrever 20 roteiros péssimos para escrever um mais ou menos. Aí você escreve mais uns 10 mais ou menos. Aí um dia você escreve um que fala, isso aqui não está tão mal assim. Tem que ter uma humildade também, né? Que talvez falte para poucas pessoas de tentar, né? E outra coisa que eu falo muito, a forma de escrita mais rígida que existe na face da Terra é roteiro de cinema. Não tem escrita mais... As pessoas se metem a escrever, falam, você sabe o que você está fazendo? Essa pessoa que estava aqui no grupo, ela saiu, que eu estou meio que treinando ela, eu falei, você sabe o tamanho do abacaxi que você está querendo descascar? Porque é muito particular, assim, é muito particular. Especialmente longa-metragem. Longa-metragem são fórmulas matemáticas, gente. O meu grupo, a Margarida e o Marco, são fórmulas matemáticas quase. Sim, se os brasileiros tivessem a humildade, Ana, os cineastas brasileiros são muito arrogantes. Eu fico pasmo. Como são arrogantes, é impressionante, né? Se eles tivessem essa humildade de aplicarem regras básicas de estrutura no filme deles, os filmes deles estariam passando no Japão, na Croácia, na Noruega, no mundo inteiro. Eu fico com vergonha, não é nem vergonha, eu fico entristecido, deprimido, embaraçado, sabe? Quando eu tô fora do Brasil, as pessoas falam, mas
Cinema brasileiro existe? Alguém faz filme lá? É o que eles falam. Não tem, a gente não tem relevância, gente, fora do Brasil. Isso é muito triste, sabe? O cinema brasileiro não tem relevância nenhuma fora do Brasil, no momento, né? É muito triste isso, né? É um reflexo de tudo que a gente está vivendo aqui, óbvio, né? Gente, Nesse momento. estamos tendo que já 10 horas da noite, precisamos ir terminando o nosso webinário, que foi maravilhoso. E eu Espero que eu não tenha cansado vocês com a minha veemência, mas alguém tem que ser chato, né? O que eu falo. Eu falo para a Ana sempre, eu sou o chato de plantão aqui, porque eu fico querendo moralizar tudo, sabe? Moralizar não só como roteiros são escritos, mas estrutura de produção, relacionamento entre produtor e diretor, contratos no Brasil são uma vergonha, uma vergonha. Você tem que abrir mão de todos os direitos, isso tem que mudar também, sabe? É uma vergonha, né? Às vezes a pessoa me pergunta por que você não volta para o Brasil? Eu falo, cara, você faz uma série de TV aqui no Brasil, você vai pagar as suas contas pelos próximos 2, 3 meses. Você faz uma série de TV nos Estados Unidos, bem-sucedida, você vai comprar uma casa em Malibu, gente, você entendeu? Você está feito para o resto da vida, você vai poder montar a tua produtora de sonhos, né? Então, enfim, é mais muita coisa. Muita coisa. Mas muito obrigada, agradeço em meu nome, em nome da Ana Marcondes, do Instituto Via Cultural, muita gente aí agradecendo também, escrevendo, a Glaucio, o Renato, a Margarida, agradecendo você, foi realmente muito interessante, a sua empolgação é contaminante mesmo, como disse a Gláucia, e muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês.